Entendendo que você está em contato com uma medicação, que tudo que gera saciedade vai retardar o esvaziamento gástrico, qual é o primeiro impulso do seu organismo ao comer alimentos que, mesmo sem a medicação, já te davam muita saciedade, que é o caso das carnes, por exemplo, dos ovos, por exemplo. Então, nós precisamos ter consciência de que o primeiro alimento que as pessoas que estão usando a caneta emagrecedora começam a reduzir é um dos alimentos mais importantes para manter a sua massa muscular, que é a proteína. Então, o ponto aqui é entender que sem proteína, nós não conseguimos manter a nossa massa muscular. Tá, pessoal? Seja ela de origem vegetal, seja ela de origem animal, tá? A gente fala muito das carnes, dos ovos, mas nós temos também aí pessoas que não consomem proteínas de origem animal, que consomem proteínas vegetais, como a proteína da ervilha, outras proteínas. Não importa a fonte dessa proteína, desde que ela exista na quantidade adequada no seu organismo, e isso a gente vai falar lá na nossa aula de estratégia alimentar. Eu vou explicar todas essas quantidades para vocês. Eu costumo dar um exemplo que é como tentar construir um prédio sem os tijolos. Vamos lá, para a gente entender. Eu posso ter toda a galera ali querendo trabalhar, toda a obra organizada, mas eu só vou começar a construir de fato as paredes, levantar esse prédio quando eu tenho os tijolos, não é mesmo? Imagine que no seu corpo você tá aí cheio de força de vontade, tá indo para academia, tá fazendo a sua parte, porém não tá consumindo os alimentos que têm proteína. Então, é mesmo que você chegar ali para o pessoal da obra e falar, ó, oh, gente, pode começar a construir as paredes, mas eles não têm o tijolo. Vocês precisam entender a importância dela no processo. Lembrando que o músculo, ele gera essa facilidade metabólica na queima de gordura. E quando eu tenho menos disso e mais disso, ó, gente, 1 quilo de gordura, 1 quilo de músculo. Isso aqui, se eu tenho mais do que isso no meu corpo, eu tenho um atraso metabólico. O que que isso significa? Eu tenho um organismo que queima pouco a gordura, que tem dificuldade de eliminar a energia. Então, ele reserva mais energia do que gasta. Quando eu tenho mais disso, tá? Do que disso, eu tenho o quê? Eu tenho um organismo que tem facilidade para eliminar o excesso de energia. Isso aqui é que nem um fogo queimando o excesso de energia no nosso corpo. Então, nós precisamos, tá, disso aqui, do músculo para ter equilíbrio. E quando a gente começa a usar a medicação, o que que acontece, pessoal? Você pode estar perdendo isso, tá? E isso, ao mesmo tempo, se você está consumindo inadequadamente os alimentos e sem perceber, tá, pessoal? Você vai acontecendo essa piora da sua composição corporal. Por que que é sem perceber? Você não percebe? Porque você está vendo o seu corpo reduzir de formato e como o seu organismo ele está sinalizando que está tudo bem, que não tem fome, muitas pessoas, muitos pacientes entendem que não, mas eu estou bem, eu não estou sentindo necessidade de comer, tá tudo certo, então deve estar ok, meu organismo deve estar bem. Só que eu preciso que vocês lembrem que vocês estão silenciando os pedidos de socorro do seu corpo. O que que é um pedido de socorro quando eu estou com falhas, com deficiências daquilo que é importante para eu consumir? A fome. Então, a fome, ela é um sinal de que está faltando algo. Só que você silenciou esse sinal. Então, as coisas vão acontecendo, você vai diminuindo, né? Muitas vezes muito mais disso do que disso, se você não está comendo direito, e sem perceber que algo está errado. Muitas vezes os pacientes percebem lá no final, no momento da retirada, do desmame da medicação, que está tudo bagunçado, porque aí o corpo ele tenta recuperar com todas as forças aquilo que é dele por direito. Tá? Então, por isso que é importante a gente tentar, ao longo do processo, ir eliminando a gordura e ir preservando e estimulando a massa muscular. No início, a gente preserva e depois a gente começa, quando existe aí toda a adaptação alimentar, a estimular juntamente com os treinos, com as atividades, tá? Então, eu preciso que vocês entendam a importância disso nessa fase inicial, tá bom? Então, entendendo que músculo não é só estética, músculo é metabolismo ativo, é força, é imunidade e é
proteção contra o reganho de peso, a gente vai precisar aprender a comer as quantidades de proteína adequadas ao longo do processo. Segundo ponto, precisamos entender também que as falhas, as deficiências dos micronutrientes, dos nutrientes que vêm junto com legumes, frutas, alimentos aí altamente densos em nutrientes, eles são muito importantes e também costumam ser reduzidos. Então, como a fome, né, ela fica muito reduzida, normalmente os pacientes costumam esquecer que as frutas existem, né? Não consomem mais frutas. Os vegetais, né, que tinha aí um consumo já reduzido, muitas vezes acabam sendo esquecidos, as folhas. Por quê? Porque são alimentos que geram muita saciedade também. Quando a gente pensa aí numa cenourinha ralada, em legumes como beterraba, chuchu, pepino, isso acaba muitas vezes gerando uma grande saciedade. E precisa de um esforço, muitas vezes até no início de um fracionamento para a gente conseguir consumir, para que você consiga colocar no seu dia a dia com o uso das canetas. E no início precisa ser com muito esforço, vocês vão observar isso. E esses alimentos vão gerar o suporte dos nutrientes, das vitaminas, para que o seu corpo funcione, para que o seu cabelo não comece a cair, para que a sua unha não fique fraca, para que o seu intestino funcione. E aqui eu chego num ponto muito importante, o seu intestino. Que se você fosse um carro, é como se fosse o motor do seu carro. Então, nós precisamos dar o mínimo de suporte, de fibras, de estímulo para que esse intestino funcione. Por isso que, muitas vezes, em muitos casos, os pacientes têm uma situação intestinal muito bagunçada, existe aí um estímulo muito ruim para os elementos importantes do seu intestino durante o tratamento, que são as fibras, a água. Muitos pacientes têm dificuldade de beber água, então você pode estar sentindo saciedade até mesmo com um copo de água. Isso acontece, tá, pessoal? Porque muitas vezes existe uma falha ali na sinalização, o paciente bebe água, sente saciedade, e aí bebe só um pouquinho, um copo, né, por dia. Alguns sentem sede, outros não sentem, esquecem que a água existe, precisa hidratar e precisa ser com água. Então a gente vai ter essa aula colocando as quantidades mínimas também, mas precisa ter esse entendimento da importância. Porque se o seu motor, se o seu intestino, que é o motor do seu carro, para, tudo para. A entrega de nutrientes, de vitaminas, grande parte da absorção de nutrientes acontece ali. Muitas vezes o bolo fecal, ele fica durinho, fica aquele cocô cáprico, pedrinha, sabe? Machucando ali o seu epitélio intestinal, causando uma ruptura do que a gente chama de tight junctions, né? As tight junctions, elas são as junções fortes do nosso intestino que protegem e que também fazem parte ali desse mecanismo de absorção de vitaminas, nutrientes. Então, nós precisamos ter essas barreiras intactas. E quando você machuca, quando você agride essas barreiras, você vai ter danos. E esses danos são colhidos, tá, pessoal? Em todas as partes do nosso corpo, não somente nos receptores de beleza, como também função cognitiva, várias coisas começam a ser afetadas. Então, o nosso intestino é parte importante do tratamento e nós precisamos estar atentos ao nosso intestino. E nós vamos tentar deixar o melhor possível, porque com a questão medicamentosa nem sempre será perfeito, mas nós temos que tentar fazer o nosso melhor para que o nosso corpo responda ao longo do tratamento da melhor forma possível. Então, o intestino é sim um ponto importante e nós iremos olhar atentamente para ele. Então, ao longo do curso, nós vamos aprender a priorizar as proteínas nas quantidades adequadas, mesmo sem apetite, a priorizar as quantidades de vegetais e frutas, mesmo sem ter vontade nenhuma de comer, entendendo a importância para o nosso intestino, e também as questões de hidratação, quantidades adequadas. Vou explicar tudinho para vocês, e tudo isso vai gerar essa segurança alimentar, esse suprir dos nutrientes adequados para que você tenha saúde durante o processo. Tá bom, gente? Então, até a nossa próxima aula.